Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. O Atlético, o diferencial técnico dele é tão grande, que você olha e fala assim, meu Deus, tá uma bagunça, né? Aí começa a fazer a substituição, você começa a ter aquela condição técnica melhor, muda toda a história, né? E tem banco, né, Dimara? Porque o América, por exemplo, sofreu muito no jogo passado contra o Atlético no final de semana por conta dos casos de Covid-19, perdeu 2 jogadores que seriam titulares, o Felipe Azevedo e o Everaldo, e aí teve que colocar às pressas o Mateuzinho. Então o que teve o Atlético para o segundo tempo, o América não teve, e isso acredito foi diferencial para a vitória. A Giovana Pires já está por aqui, Rosane Meireles também, as nossas repórteres que vão participar desta resenha ainda do Clássico, e vamos ver o que vem pela frente, né? Na vida do Galo, do Coelho, já tem rodada neste meio de semana. Vamos começar por você, Giovana Pires, boa tarde. Oi, Léo, muito boa tarde para você, boa tarde também, Dimara, e todo mundo que acompanha a gente aqui neste Super FC. Pois é, tem informação importante para daqui a pouco também em relação à programação do Atlético para esta semana, já que no fim de semana, né, no domingo, tem um encontro com o Flamengo pela Supercopa do Brasil. O Atlético teve que fazer uma mudança aí no regulamento da CBF, digamos, driblar o regulamento para poder conseguir treinar tranquilo aqui em BH. Mas falando ainda sobre essa partida, essa vitória por 2-0 no Clássico, que deixou o Galo ainda mais em cima aí na tabela e deixou o América um pouquinho para trás, pensando até neste próximo confronto de amanhã contra o Atlético, que, como a Dimara disse mais cedo, é um confronto direto, porque as duas equipes estão empatadas na tabela. O técnico Mohamed, né, o turco Mohamed, falou um pouco sobre esse time titular e ainda projetou o jogo contra o Flamengo no domingo. Vamos ouvir. Siempre se puede mejorar, pero vamos a llegar al partido Supercopa en muy buen estado. Sempre se pode melhorar, né? Deu pra entender essa parte aí, ainda não tá 100% satisfeito. Mas também não tô usando todo mundo, né, Giovana? Acho que isso é uma coisa que tem que deixar muito clara. Eu sinto muitas cobranças dos torcedores do Atlético ainda, não pelas vitórias em si, que elas têm acontecido, apesar de ter vindo aí de uma derrota para o RT, né? Mas o Atlético tem rodado muito o grupo, em virtude da própria temporada que ele tem pela frente, né? Do que ele vai fazer durante o ano todo. Você mesmo citou a questão da Supercopa, então é preciso ter um pouco de calma. O turco, ou o Tony, como queiram, ainda não conseguiu colocar todo mundo que ele gostaria em campo, mas isso pode acontecer já na Supercopa, né? Exatamente, pelo todo o discurso que ele traz, realmente parece que o jogo de domingo, é claro, é o jogo até aqui mais importante do Galo na temporada, né? Mas pensando em amanhã, que é esse confronto contra o Atlético pelo Campeonato Mineiro, o turco também falou que deve ir com um time mistão, digamos assim, né? Um time alternativo. Vamos ouvir. No te voy a responder eso ahora, ¿no? Es una respuesta que vamos a ver con el correr de los días, con la recuperación que tengan los atletas, y vamos a decidir. Pero posiblemente sea un team mixto, esa es la idea, y si no, veremos. Sabemos que la importancia nuestra es el partido del domingo, pero nosotros tenemos que ganar en terça-feira en nuestra casa para mantener el liderazgo en esta competencia. E vale, claro, né, Léo, toda a preocupação do turco também não dizer qual é o time ou se vai ser alternativo e tal, porque o Atlético está fazendo uma belíssima campanha, né? O Roger tem mostrado, a gente já falou sobre isso, um time que eu vou te dizer, do que tem sido apresentado em termos de Campeonato Mineiro, extremamente certinho, acertando aquela questão do equilíbrio mesmo do time, tá fazendo um trabalho muito bacana o Atlético, lembrando que ele é outro clube SAF neste Campeonato Mineiro, né? E que os próprios investidores estão usando esse Campeonato Mineiro meio que um laboratório para tentar chegar em outras competições e aí sim, a partir da próxima temporada, investir um pouco mais, né? Eu não colocaria um mistão do Atlético para enfrentar o Atlético. Se você tá pensando no Mineiro, não. Se você tá pensando na Supercopa, também não. Todo mundo sabe que eu sou contra esse tipo de coisa. Porque eu acho que o que o jogador... O jogo é só domingo, gente. Não, é isso. Giovana, tem uma coisa que e o pessoal... ritmo de jogo. Pergunta para qualquer jogador, por que a preparação física mudou tanto nos dias de hoje que você coloca bola logo do início, até na preparação física, os exercícios são feitos dessa forma. Por quê? O jogador tem horror de pré-temporada.
horror de ficar só naquela parte física chata e tal. Sabe o que jogador gosta? De estar em campo. Eu sinto às vezes que o técnico tem receio de colocar, dependendo, olhando assim, pô, o Atlético tá bem, eles vão vir pra cima. A chance de contusão existe, né? Ainda mais nesses gramados do interior que a gente tem acompanhado. Mas é em casa agora. Não, eu tô dizendo assim, quando, em qualquer circunstância, você fala assim, eu vou poupar contra o RT, por exemplo, né? Mas eu sei que eles têm esse receio da contusão, do cara chegar mais duro, que é normal da equipe do interior chegar um pouco mais duro. Mas, gente, esses caras gostam de estar jogando. E outra coisa, quem garante que se não contunde hoje, não contunde no jogo da Supercopa? Dá na mesma. Ou até no treinamento, né? Até no treinamento. Eu já vi gente ter problema seríssimo de joelho, ficar meses, há quase anos parado por causa de treinamento. Então, esse tipo de situação não cola muito pra mim. E hoje você tem direito a 5 substituições, claro, né? Então, vai que faz um placar no primeiro tempo, né? Ou nem necessariamente depois de ter feito um placar, mas pode voltar pra segunda etapa já até com um time misto, se quiser, né? Exatamente. Mexendo 5 vezes, Giovana. Pois é, e um desses jogadores que tiveram uma oportunidade com o técnico turco no sábado foi o atacante Keno. Teve Covid-19 aí logo no início, na pré-temporada, tinham 2 dias mais ou menos que ele tinha voltado à cidade do Galo para iniciar então esses treinamentos em 2022, e aí ele teve Covid-19 e ele e o volante Alan precisaram ficar isolados, voltaram quando o Campeonato Mineiro já tinha começado. O Keno demorou um pouquinho mais para poder recuperar essa parte física. A gente sabe que na temporada passada ele teve bastante problemas aí em relação a lesões. Só que aí o turco já disse, é óbvio que Keno deve ser titular aí nessa temporada, vendo tudo que ele jogou no sábado. Vamos ouvir. A ver, hoy es los primeros minutos de Keno, porque él tuvo COVID y tuvo una recuperación más lenta que Alan, entonces obvio que sí, yo tengo contemplado a él como un jugador importantísimo y hoy lo volvió a demostrar, eso no tengo duda, soy gente de fútbol, entiendo de este negocio. Cuando vimos disponible a Keno lo utilizamos y nos ganó el partido, hizo la jugada clave, fue importantísimo. Essa pergunta é para gente que não é de futebol. Essa pergunta é para quem não entende de futebol, porque ele foi perguntado se Keno merecia, né, estar entre os 11 titulares aí durante essa temporada. Mas a gente sabe que até no ano passado mesmo, apesar de muitos gols, muitas assistências, o Keno acabou não ficando 100% o tempo inteiro aí no time titular, né? O Cuca fazia muito essas mudanças, né, Edmar? Mas ele tá bem agora, né? Tem entrado e feito a diferença. Muita gente até falou que naquele campeonato de 2020, se ele tivesse inteiro, né, e tal, o Atlético poderia já ter conquistado o campeonato naquele ano. Então é uma outra história. Agora, sabe por que ele responde assim, Gil? Porque às vezes a pessoa não tem essa informação, né? Que ele foi onde o Atlético jogou todas as suas fichas em 2020, né? E que ele teve esse passo aí, que todo mundo pede muito ele no time, todo mundo quer ver. Então, às vezes, ele responde dessa forma porque ele não tem. Eu não tô querendo defender o turco, não. Outra coisa, né, Edmar? A gente não tem a entrevista presencial. Lógico. Isso faz muita diferença do próprio repórter, talvez contextualizar a situação. No sábado foi a entrevista que a assessoria do Atlético lia as perguntas, né? Então era uma coisa bem curta e grossa mesmo, bem seca. Porque no normal ali o repórter já faria, não, peraí, deixa eu te explicar, é porque isso, isso e isso. Não tô defendendo porque eu acho que falta de educação é ruim em qualquer circunstância. Mas especificamente nesse caso, eu acho que é mais por aí que aconteceu. Pois é, então o Atlético vai voltar aos treinamentos hoje às 4h, e aí na segunda parte do Galo a gente vai falar um pouco mais sobre essa semana do Galo, que, como eu disse, vai ter um drible aí no regulamento da CBF. Daqui a pouco polêmica, então, ainda, né, estendendo os bastidores desta Supercopa do Brasil. Tô de volta, Léo, para falar então sobre a programação do Galo nesta semana. O Atlético, depois dessa vitória no Clássico no fim de semana, se reapresenta hoje na cidade do Galo às 4h. Tem esse primeiro e único treinamento antes do confronto contra o Atlético de amanhã. Mas a polêmica, digamos assim, que foi criada mais, eu acho, por conta dos bastidores que sempre tem entre Atlético e Flamengo, é em relação à ida do Galo a Cuiabá, que é o palco da partida de domingo da Supercopa do Brasil entre Atlético e Flamengo.
Pelo regulamento da CBF, de acordo com o regulamento da competição da Supercopa do Brasil, o Atlético, né, e o Flamengo, no caso, os times envolvidos teriam que chegar à cidade sede, no caso Cuiabá, até 3 dias antes da partida. O Galo não vai conseguir chegar nesta data porque para isso precisaria ter um lugar de treinamento lá. Só que o Flamengo, esperto, não sei, cada um faz seus julgamentos aí, conseguiu reservar antes mesmo até de que a CBF confirmasse Cuiabá como palco da partida, o CT do Cuiabá para poder fazer esses treinamentos que são muito necessários antes do confronto. O Galo até emitiu em nota falando que precisaria de um lugar que tenha campo, academia, equipamentos de fisioterapia e fisiologia, não conseguiu achar esse lugar em Cuiabá para poder fazer os treinamentos antes da partida. E aí com isso decidiu, até inclusive apenas comunicou a CBF, avisou a CBF, não pediu nenhum tipo de autorização, simplesmente comunicou porque obviamente não teria como o time ir e não treinar. Comunicou apenas então que vai apenas sábado, contrariando esse regulamento. A CBF ainda não falou nada e vai ficar por isso mesmo, né, Dimara? Vai ficar por isso mesmo, até porque sabe o que aconteceu nessa história toda? Por que foi pra lá? Desorganização. A gente não sabia nem onde é que ia ser. Desorganização. É isso.